Bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando sobre a revelação de Deus, sobre o amor de Deus, tá? A gente vai estar usando o critério de sempre. Qual é o critério? Jesus Cristo. A Bíblia chama de a pedra de esquina, ou seja, a partir dele a gente compreende tudo mais. Então, como é que funciona isso? A gente vê o seguinte: tudo que seja coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, tudo que for coerente com o ensino de Jesus é de Deus, é palavra de Deus, vem da revelação de Deus, inspiração de Deus. Entende? A Bíblia coloca que por nós mesmos somos incapazes de fazer isto. Então, vem de Deus através de pessoas. Tudo que seja coerente com Jesus. Tudo aquilo que não é coerente com Jesus pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia. Não importa quem esteja envolvido. Tudo que é coerente com Jesus é de Deus. É da palavra de Deus. É da inspiração de Deus. E só pode ser dele porque Paulo chega a dizer assim: nós não temos a capacidade de agradar a Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Entende? Então, é Deus que nos capacita, de alguma forma, através do imagem e semelhança que Ele nos criou, através da ação do Espírito, através de outras pessoas, através da revelação, não importa, não é? Vem de Deus a capacidade para que possamos agir e pensar agradáveis a Ele e coerentes com Jesus. O que não for coerente não é de Deus. Pode ter vindo de Moisés, pode ter vindo de Davi, pode ter sido dos profetas, de Paulo. Se não for coerente com Jesus, não é de Deus. Tá bom? Então esse é o grande critério que a gente usa e que facilita para a gente entender na Bíblia o que é de Deus e o que não é de Deus. Pode ser do coração bem intencionado das pessoas, mas de Deus não é. Nós, diante disto, a gente então vem para o Salmo 27. E no 27, a gente já conversou do versículo 1 ao versículo 7, né? O que é que tem de coerente e o que não tem de coerente com Jesus. E aí a gente vai agora para a segunda parte, que é o versículo 8 até o versículo 14. Vamos ler e a gente então vai depois refletir sobre ele. O título original é Salmo de Davi. E o título que é atribuído por pessoas que, por tradutores, pessoas que traduziram o texto, então é chamado de Anelo pela presença de Deus, né? Anelo pela presença de Deus. O que o nome já é assustador, porque quando você confia, você descansa. Quando você confia, você não fica nesse anelo, nessa ansiedade pela presença do Senhor. Entendeu? Você descansa. Não, com certeza ele está comigo. E o próprio salmista disse isso no começo do salmo, né? Ele confiava. Aí, a partir do versículo 5, né, desse salmo, ele começa a dizer que, ó Senhor, larga tudo e venha ao meu... Ué, você não confia que Deus está com você? Ó Deus, venha, não me deixe sozinho, Senhor. Entendeu? Então essa foi a ideia. Apesar que a gente entendeu o que é que o salmista quer dizer. O que ele quer dizer é o seguinte: Senhor, eu não quero só que tu me protejas como tu me proteges, não, e como tu amas e proteges todas as outras pessoas, não. Eu quero que tu me protejas de uma maneira que humilhe o meu inimigo. Ó, a vaidade, ó, a prepotência. Foi isso que o salmista fez. Então vamos ver agora a continuação no versículo 6. Versículo 8, né? Então ele diz assim: ele diz a ti, meu coração, ele diz a ti, meu coração, buscai a minha face, buscai a minha face, eu busco a tua face, Senhor.
Não escondas de mim a tua face, nem rejeites a teu servo com ira. Não rejeites o teu servo com ira. Tu tens sido meu socorro, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela via correta por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque se levantam contra mim falsas testemunhas e também ao que sopra violência. Se eu não tivesse crido que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, certamente já teria perecido. Espera no Senhor, esforça-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, ao Senhor. Essa é a parte final do Salmo 27. Então vamos analisar. Olha, coerente com Jesus, absolutamente nada, né? Coerente com o ensino, com tudo aquilo que Jesus viveu e ensinou, a gente não encontra nada nessa segunda parte. Na primeira parte vimos, lá falamos, versículo 1 até o versículo, deixa-me ver aqui, até o versículo 4, até o versículo 5, a gente viu o salmista coerente, né? Mostrando sua confiança, a certeza de que Deus estaria abençoando ele, mas quando chega no versículo 6, agora em diante, nada mais coerente com Jesus. Aí vamos ver aqui. Primeiro, nesse texto de hoje, né? Versículo 8, primeira incoerência. Deus me diz, busque que eu te busco. Totalmente incoerente com Jesus. Se Deus só nos buscasse depois de o buscar, ele nunca nos buscaria, pois a Bíblia diz que ninguém realmente o busca. Ninguém. Não há quem busque a Deus. Diz o texto bíblico. O salmista está equivocado. Ele entende Deus como Moisés entendeu, em suas limitações humanas e culturais, né? Então é aquele Deus de braço cruzado. Se você me buscar, aí então eu vou ao seu encontro. Se você não me buscar, fique lá, que eu não dou a mínima. Esse é o entendimento do salmista. E isso é incoerente com Jesus. Segunda incoerência com Jesus, versículo 9. Senhor, não te escondas de mim, não me rejeites com a tua ira. O salmista está desesperado, achando que Deus tem esquecido dele, tem deixado ele para ser tragado pelas dificuldades e inimigos. Isso é contrário ao que ele falou no início do Salmo, a não ser que lá era só conversa fiada, né? Ele está contrário ao que disse no início do Salmo e ele está agora contrário também ao ensino de Jesus. Jesus não esquece, Deus não esquece, né? Deus não esconde o seu rosto de nada e de ninguém. Pelo contrário, se ele ama intensamente a todos igualmente, né? Então, essa é a segunda incoerência, versículo 9. Versículo 10. Sou abandonado pelos familiares e parentes, mas sei que o Senhor não vai me abandonar. Deus não abandona, mesmo que ninguém esteja a favor de alguém, porém, dentro deste contexto, o salmista está fazendo um jogo de argumentos para pressionar Deus a ser e fazer o que ele quer em relação às suas dificuldades, inclusive em relação a seus
considerados inimigos. Senhor, eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe, eu fui abandonado por todo mundo. Então, ele não está, na verdade, aí ele está pressionando. Olha, Senhor, eu estou aqui abandonado, inclusive por ti. Larga tudo, Senhor, e vem ao meu encontro. Vem estar comigo, vem me proteger. Eu estou abandonado. Aquela velha história de usar esse argumento para pressionar Deus. Senhor, eles têm quem cuide deles e eu não tenho ninguém comigo. Tá? Então, esse é não está bem claro, pelas palavras que são ditas, mas pela motivação que o salmista tem para estar falando esse tipo de coisa. Tá bom? Essa é a terceira incoerência. A quarta incoerência do texto, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o que devo ser ou fazer para vencer meus inimigos, como devo vencer. Ou seja, não é só suportar, não é só aguentar, mas é vencer. Mas vencer, aí a gente usa também a linguagem dele em outros salmos, é vencer humilhando o inimigo, o considerado inimigo. É humilhando. A vitória do salmista aí não é simplesmente suportar, aguentar a situação, mas é humilhar o outro. Entende? Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, vencer o mundo necessariamente não é humilhar o outro. Às vezes, ou muitas vezes sair humilhado da situação. Jesus morreu numa cruz. Não me diga que isso é uma maneira de humilhar o inimigo. Ele saiu, na visão humana, totalmente humilhado. Mas ele disse, mas eu venci o mundo. Compreende? Então, o salmista não está agarrado a esse espírito. Ele está agarrado ao espírito mosaico. Eu só venço se eu humilhar o outro, se eu desprezar o outro, se a minha vitória for de tal maneira que o outro fique a zero. Aí é vencer. E esse não é o espírito de Jesus, né? Isso não é coerente com Jesus. O espírito de Jesus nos informa que Deus ama cada um de nós, mas ama todos aqueles outros que parecem ou se apresentam de alguma forma como nossos inimigos. Mas Deus ama essas pessoas. E qual é a melhor maneira que eu tenho de agradar a Deus? Amando essas pessoas. Entendeu? Essa é a quarta incoerência. A quinta incoerência é o versículo 12. Ele diz assim: não me deixes à vontade dos meus inimigos. O salmista quer uma vitória reconhecida por todos, uma vitória pública, até pelos inimigos e pelo povo, para que ele saia como grande vencedor, intocável, totalmente protegido por Deus contra tudo e contra todos. Esse é o interesse do salmista. Senhor, não me deixe na vontade deles, não, mas que me dê força, me dê condição para que tudo saia segundo a minha vontade, do meu jeito, para que todo mundo veja o quanto eu sou íntimo teu, o quanto eu sou poderoso, né? Que ninguém pode tocar em mim porque sai perdendo. O que eu quero deixar claro, Senhor, é que isso aconteça. E isso é incoerente com Jesus. A sexta incoerência, versículo 13. Sei que se eu não tivesse confiança em Deus,
eu já teria perecido completamente no mundo. O salmista reconhece assim que o Senhor já o tem salvo, que ele já tem sido salvo, protegido por Deus, né? Já o tem amado, Deus já o tem dado condições de existir diante das dificuldades. Mas é que ele quer mais. O salmista não quer só isso. Ele quer mais. Quer uma vitória poderosa sobre os seus considerados inimigos. Ele não se contenta em estar protegido por Deus numa condição que ele possa suportar as dificuldades, mas que ele saia como um conquistador, um vitorioso, ele saia, né, reconhecido por todos como aquele que venceu essas situações. Muita vaidade, muita prepotência. E isso é incoerente com Jesus. A sétima incoerência, versículo 14. Ele diz assim: devemos esperar no Senhor. Devemos nos esforçar em ter confiança nele. E é certo que nos fortalecerá. Aparentemente, está coerente com Jesus, né? Mas vamos considerar, né, o contexto. O salmista fecha com uma palavra coerente com Jesus, mas pelo contexto tem a ver com a ideia de que ele e todo mundo deve confiar que o Senhor vai dar a ele e a todos que esperarem a vitória poderosa diante das dificuldades, o que não condiz com Jesus, pois Deus ama os considerados inimigos e nunca vai agir para prejudicá-los de forma alguma, porque ama. E quando ama, a gente não tem como agir contra aquela pessoa. Ela pode estar errada como for, mas a gente ama e fica do lado dela, mesmo não concordando com o que ela faz. Lembra de Jesus e a adúltera, né? Jesus, claro, não concordava com o comportamento dela, mas ele amava aquela mulher e ficou do lado dela, protegeu ela, esteve com ela. Esse é o Deus que Jesus pregou. É dessa forma, tá? Isso é ser coerente com a revelação de Deus. Muito bem. Então, essa é a roupagem, né, do Salmo 27. Nós temos versículos de 1 a 5, versículos muito coerentes com Jesus, mas depois do versículo 7, depois do versículo 6 até o versículo 14, a gente tem uma sucessão de incoerências com o ensino de Jesus. E a gente usa esse salmo, né? A gente usa esse salmo para adoração. E às vezes, muitas vezes, usamos essa parte incoerente com Jesus. Sabe por quê? Porque ela condiz com essa humanidade prepotente que nós temos. Deus a nosso serviço para nos garantir que sairemos sempre vencedores vencedores aos olhos humanos, né? Diante das dificuldades. Tá bom? Então esse é o Salmo 27.